O desenvolvimento industrial nas décadas de 40 e 50 trouxe a necessidade de redução de custos e do aumento da produtividade nos setores de soldagem. Para atender a essa necessidade, foi desenvolvido o sistema de soldagem com arame contínuo e proteção de gás. O sistema MIG significa Metal Inert Gas e utiliza um gás inerte como proteção, o argônio puro ou outras misturas. O sistema MAG significa Metal Active Gas e utiliza como gás de proteção o dióxido de carbono, conhecido por CO2, ou outras misturas. Neste processo, o calor necessário para a soldagem é obtido através de um arco elétrico estabelecido entre o metal base e um arame sólido ou tubular, alimentado por uma fonte de corrente contínua. O arame, o arco elétrico e a poça de fusão são protegidos da contaminação atmosférica por uma proteção gasosa. As características do processo MIG-MAG são definidas pelos tipos de transferência metálica, que por sua vez são determinadas por diversos fatores: amperagem, voltagem, diâmetro do arame, comprimento do arco, gás de proteção e pelos equipamentos utilizados. A atual geração destes equipamentos é programável, intercalando controles no arco elétrico com a possibilidade de pulsação e programas sinérgicos pré-selecionados. Devido ao baixo aporte de calor, a transferência por curto-circuito é indicada para a união de chapas finas e soldagens fora da posição plana. Nestes casos, a transferência do metal ocorre quando o arame entra em contato com a poça de fusão, provocando um aumento imediato da corrente, consequentemente, o destacamento da gota. Este tipo de transferência ocorre abaixo de 200 amperes e depende do gás de proteção utilizado e da tecnologia da fonte. Na transferência globular, o diâmetro das gotas aumenta, sendo igual ou maior que o diâmetro do arame. Esse tipo de transferência ocorre na zona de transição, quando os níveis da amperagem e voltagem encontram-se entre o ponto de curto-circuito e spray, ocasionando um alto nível de instabilidade não utilizada na maioria das aplicações. A fase globular aparece nas faixas de corrente entre 200 e 250 amperes. A transferência por spray ocorre em níveis elevados de amperagem, sendo utilizada normalmente na posição plana e horizontal para espessuras superiores a 5 mm. Nesse modo, a transferência do metal através do arco é feita na forma de microgotas metálicas. Com os equipamentos pulsados e inversores sinérgicos, consegue-se anular ou diminuir os respingos e atingir a fase spray com níveis baixos de corrente, proporcionando uma transferência estabilizada na soldagem do alumínio e ligas especiais. No sistema arco pulsado, a fonte fornece 2 níveis de amperagem. O primeiro sem a intensidade suficiente para produzir transferências, mas capaz de manter o arco estabilizado. E o segundo, de nível elevado, que ocasiona a fusão do arame-eletrodo, conduzindo as gotas através do arco. O pico pulsado ocorre a intervalos de tempo regulares e normalmente transfere uma gota a cada pulso, garantindo ótima estabilidade na formação do cordão de solda. Nesse processo, o sistema é semi-automático, com a maioria das variáveis pré-determinadas. Dependem da habilidade do soldador, a velocidade de soldagem, a distância do bico de contato até a peça e o ângulo da tocha em relação à junta. Variáveis que influenciam na qualidade e no acabamento do cordão da solda. Para se obter uma fusão homogênea e com alto índice de estabilidade, deve ser aproveitado o maior calor gerado no polo positivo. A utilização de polaridade invertida provoca um arco instável que ocasiona baixíssimos índices de penetração e fusão irregular.
do processo MIG-MAG, são utilizadas fontes de voltagem constante para proporcionar uma autorregulagem e compensar as possíveis variações da tocha efetuadas pelo operador. Nesse tipo de equipamento, a voltagem pré-regulada sofre pequenas variações durante a soldagem, mantendo a perfeita estabilidade do arco elétrico. Em conjunto com a regulagem da tensão, deve-se regular a velocidade do arame para obter um ponto de equilíbrio entre os dois parâmetros e, consequentemente, o ponto ideal de trabalho. A tecnologia atual do inversor permite o desenvolvimento de fontes sinérgicas que programam os parâmetros de soldagem conforme os dados passados ao microprocessador pelo operador, tais como metal a ser soldado, espessura, posição de soldagem, gás de proteção e tipo do arame. A montagem correta do conjunto de soldagem MIG-MAG começa com a verificação da tensão local e a mudança interna das conexões da fonte. Posteriormente, são conectados os cabos do alimentador de arame e montada a tocha. A seguir, deve ser escolhido o conjunto de roldanas de acordo com o diâmetro do arame. Após a regulagem da pressão das roldanas, o arame é conduzido até o bocal da tocha. Após a escolha do gás e conforme a aplicação, instala-se o regulador correspondente no cilindro. Os gases de proteção também influenciam o tipo de transferência, a incidência de respingos, a quantidade de fumos, a queima dos elementos de liga, a velocidade da soldagem, as propriedades mecânicas, os custos de produção e a geometria do cordão. Para a soldagem dos aços inoxidáveis, misturas com diferentes percentuais de CO2 podem estabilizar a transferência metálica, podendo ser utilizadas misturas com oxigênio e outros gases, a depender da aplicação. Na soldagem do alumínio, o gás mais utilizado é o argônio puro. Para grandes espessuras, a mistura de argônio com hélio pode aumentar a tensão do arco e, consequentemente, o calor transferido. A vazão de gás recomendada depende da amperagem e do material a ser soldado, conforme indicado no gráfico. Existem diversos tipos de arame para soldagem. Sua composição química e diâmetro devem ser escolhidos de acordo com as diferentes aplicações. Os aços com baixos teores de carbono são facilmente soldáveis utilizando-se arames de composição similar com elementos desoxidantes, como o silício e o manganês. O arame sólido de aço carbono é revestido por uma película de cobre que o protege da oxidação e facilita o contato elétrico. Arames de aços inoxidáveis são usados principalmente quando se deseja elevada resistência ao calor e à corrosão. Para a redução do coeficiente de atrito na soldagem do alumínio e suas ligas, a guia espiral de aço deve ser trocada por outra de teflon e escolhida a roldana ideal. Os arames são fabricados em alumínio puro ou ligados com silício ou magnésio, possibilitando soldas de alta qualidade com taxas de deposição superiores aos demais processos de soldagem. Atualmente é cada vez maior o uso de arames tubulares com fluxo interno, que apresentam boas características metalúrgicas e utilizam CO2 ou mistura de argônio-CO2 como gás de proteção, possibilitando elevadas taxas de deposição.
Também existem arames tubulares que podem operar sem gás de proteção, conhecidos como arames tubulares autoprotegidos por propiciarem o aparecimento de gases de proteção durante a sua fusão.